Olá, meu nome é Antídio e esse é mais um vídeo, uma mensagem pregada à Igreja Batista Missionária do Riachuelo. Nós, nesse mês de maio, vamos comemorar o mês da família, estamos celebrando a família. E esse vídeo, na verdade, todas as mensagens desse mês de maio têm por tema famílias saudáveis em um mundo doente. Temos visto um mundo adoecido, um mundo caótico, cheio de crises, e é sobre isso que queremos falar, sobre como as famílias podem lidar com isso e preservar a sua saúde em meio ao caos, em meio às crises que o mundo tem passado, né? E nós vemos que a palavra de Deus vem trazer essa saúde, vem trazer a cura. A palavra de Deus manifestada em Jesus. O apóstolo João vai falar que Jesus é o verbo vivo, a palavra encarnada. Ele é a palavra encarnada. Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 20, preste atenção nisso. Ele diz assim: meu filho, escute as palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-o no mais íntimo do seu coração, porque são, preste atenção nisso, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. É sobre essa vitamina, essa força que é a palavra de Deus que nós vamos falar hoje. Nós cristãos, né, nós comemoramos, celebramos algumas igrejas todos os meses, algumas toda semana, algumas até todos os dias. Nesse período de pandemia, tem igrejas que têm celebrado a Santa Ceia do Senhor online, todos os dias, com os seus membros, né, fazendo lives. E é um costume nosso, é um mandamento, nós enxergamos como uma ordenança que Jesus nos deixou. E é muito comum nas igrejas, durante a celebração, é, quem está celebrando, né, a ceia, perguntar: alguém aí deixou de ser servido, né, seja do pão ou do cálice de vinho? E é muito comum essa pergunta. E se alguém deixou de ser servido, por favor, se identifique que vai chegar até você os elementos da ceia. E aí eu fiquei me perguntando, hoje, fiquei me perguntando, e todos os povos não alcançados? Todas as famílias da terra que ainda não ouviram falar de Jesus, se fossem lhe perguntado isso, quantos não diriam afirmativamente que sim, eu não recebi nem o pão e nem o cálice, eu não recebi a Jesus Cristo? Bem verdade que muitos povos, sejam europeus, africanos, asiáticos, aqui na própria América Latina, temos muitos povos que não receberam a Jesus, não se encontraram com o Cordeiro. Mas eu queria te levar a pensar um pouco mais próximo, e dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu convívio. Será que todos têm recebido do Cordeiro, do banquete da mesa do Cordeiro? Será que todos têm recebido o pão e o cálice do vinho? O pão que representa o corpo de Jesus e o vinho que representa o sangue do Cordeiro? Quantos diriam que não recebi? Bom, é sobre isso que eu queria falar. É sobre isso, sobre esse banquete que é a mesa do Senhor, que ele instituiu lá no Novo Testamento. Nós vemos isso no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, e foi muito bem explicado por Paulo na sua carta aos Coríntios, mas que teve início lá em Êxodo. Lá em Êxodo, capítulo 12, lá no Egito, lá no início. Eu queria te convidar a refletir um pouco sobre isso, sobre esse banquete que é oferecido e como oferecê-lo. Sim, como oferecê-lo aos seus familiares, à sua família, aos seus amigos, aqueles mais próximos. Esse banquete que é o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz do Calvário, como oferecê-lo e assim proporcionar saúde, tornar nossas famílias saudáveis dentro de um mundo doente. Então vai comigo. Se você quer aprender um pouco sobre isso, vai comigo lá em Êxodo, capítulo 12. Êxodo,
o segundo livro da Bíblia, capítulo 12. Se você está vendo esse vídeo, está sem sua Bíblia, você pode dar pause aí e pegar sua Bíblia, abrir ela em Êxodo capítulo 12. A partir do verso 1 ele vai dizer assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantas pessoas serão necessárias para um cordeiro. Aí pula comigo lá para o verso 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de sopo e molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior das portas e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. Essa é a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 12. Lemos até o verso 24, mas eu te convido a continuar essa leitura. Leia também o capítulo 11, todo o capítulo 12 e o conseguinte, o capítulo 13. Leia na sua casa, leia depois, medite nessa palavra. Porque Deus anuncia a Moisés todas as pragas, sempre anuncia a Moisés as pragas antes que elas aconteçam, pede para que ele vá no faraó do Egito para suplicar para libertar o povo, e avisa sobre as pragas, e até esse momento foram 9 pragas. Até esse texto que a gente leu foram 9 pragas, e o Egito já estava desolado. Muitas coisas tinham acontecido, muitas pragas de destruição, tanto nas pessoas quanto nos animais, na lavoura. O sistema estava caótico, o sistema estava destruído. E, inclusive, o povo de Israel, pelo menos, se eu não me engano, em 3 pragas, tinham sido tremendamente afetado por elas. Mas Deus institui ali naquele momento a Páscoa do Senhor, a celebração da Páscoa do Senhor, que vai fazer figura a morte do Cordeiro, a morte de Jesus na cruz, anos após, milhares de anos após, Jesus morreria na cruz, e isso estava fazendo sombra, alusão à morte do Cordeiro, porque ele é o Cordeiro Pascual, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que esse cordeiro que estava sendo morto ali no Egito, é isso que ele representa. Jesus Cristo, que estava transtornando o caos em bênção, em libertação. É isso que ele representa. Já no verso 2, Deus institui o primeiro mês. Isso aconteceria no primeiro mês, dando a importância, revelando a importância de comemorar, de celebrar esse banquete, o banquete do Cordeiro. A importância que isso teria ao povo de Israel, e até hoje a Páscoa é a festa mais importante para o povo de Israel. E ele dá instruções minuciosas de como comer o cordeiro. Ele fala de como comer, ele fala da vestimenta, ele fala da hora precisa, ele fala da quantidade, ele fala das famílias. Já no verso 7 e o verso 22, ele fala, no verso 22, para comer o cordeiro e passar o sangue nas vergas das portas, na ombreira, na lateral, na parte de cima das portas,
ele passa essas instruções para o povo minuciosas. Então, revelando que não é de qualquer maneira, revelando que é algo muito importante. Realmente, até hoje, como já falei, até hoje é a festa mais importante. É a festa mais importante para o povo de Israel. Isso lá no verso 22, como nós lemos, lá no verso 13 e no verso 23 ele também repete, diz que o sangue serviria como esse sinal de que a morte não deveria entrar ali, de que a morte passaria por cima, não seriam afetados pelo caos ao redor. Nós vemos, se você ler no restante do texto, que em todo o Egito não teve uma casa que não perdeu um ente querido, que não perdeu um primogênito. Em todo o Egito havia morte, havia sofrimento, havia o caos instaurado. Mas nas casas onde havia marca, o sinal do sangue do cordeiro, onde o cordeiro estava presente ali, o banquete estava posto à mesa, ali a morte não entraria e não entrou. Graças a Deus, graças ao Cordeiro. E nós aprendemos muito isso, aprendemos coisas muito importantes com essa lição, com essa palavra. Leia em casa, leia depois todo esse texto. Essa morte que pode se manifestar de tantas formas, que pode se manifestar de tantas maneiras, com quebras de relacionamento, traições, inveja, essa falta de amor e união na família. Mas quando o banquete do cordeiro, o cordeiro imolado, morto, quando ele é oferecido dentro do lar, dentro das casas, isso era transformado em vida. Ao comerem o cordeiro, estavam comendo vida, experimentando a vida oferecida por Deus ali com aquele cordeiro, com a morte do Cordeiro Pascual, que fazia alusão à morte de Cristo na cruz. Estavam ali protegidos. Essa vida que não é só a vida física, mas a espiritual, a emocional. Deus quer proporcionar essa saúde para as nossas vidas. E, mais uma vez, precisamos aprender como oferecer esse banquete dentro dos nossos lares. Esse banquete que está na palavra, em toda a palavra, Jesus é revelado em toda a palavra, ele precisa ser exposto e ser oferecido dentro dos nossos lares. E vamos aprender isso. Eu vejo que a primeira coisa que podemos aprender é que precisamos acreditar nisso e entender a necessidade de oferecer esse cordeiro. Eu fico pensando, a Bíblia não relata e é bem capaz disso não ser verdade, mas eu fico pensando o que aconteceria se algum judeu, algum membro do povo de Israel não tivesse aspergido sangue, não tivesse comido o cordeiro, não estivesse com sua família ali reunida, experimentando do cordeiro, daquele banquete, daquela festa da Páscoa, e não tivesse aspergido o sangue dele nas vigas das portas. O que aconteceria, quem sabe, se o anjo da morte não tivesse entrado naquela casa? Mas para isso precisamos entender, para que isso não aconteça, e talvez isso possa ter acontecido na casa de alguém do povo de Israel, não sei, mas para que isso não seja uma realidade na nossa vida, precisamos entender essa necessidade, entender a necessidade de experimentar do Cordeiro, experimentar desse banquete oferecido por Deus através da sua palavra, experimentar de Jesus dentro dos nossos lares. Como vimos antes, muitos não entendem isso e estão omitindo Cristo aos outros. Não estão oferecendo Jesus às suas famílias. Como vimos inicialmente, se perguntasse, alguém deixou de ser servido do Cordeiro? Alguém deixou de ser servido? Quantos talvez dentro da nossa casa não poderiam dizer,
Sim, eu não fui oferecido do Cordeiro, não me ofereceram nem o pão nem o vinho, não me ofereceram a Jesus, não me entregaram Jesus. Se você entende essa necessidade, então peça a Deus, ore a Deus por estratégias para oferecer esse banquete. Peça a Deus a compreensão da necessidade de que precisamos experimentar Jesus diariamente em nossas vidas, na nossa família, na nossa casa. Isso precisa fazer parte do nosso cotidiano, da nossa família. Se eu sei que eu preciso disso, eu já vi que o mundo está caótico, eu já vi que as famílias estão enfermas, doentes, pessoas estão morrendo por dentro, principalmente, estão morrendo na sua essência, na sua identidade, estão morrendo em suas mentes. Se eu sei disso, a segunda coisa que precisamos fazer é oferecer o Cordeiro, oferecer a Jesus como um banquete no nosso lar, no nosso dia a dia. Tornar isso atitudes diárias, tornar isso um hábito de oferecer a Jesus dia a dia, através da sua palavra, através de contatos diários. Aqui em casa nós temos esse hábito, vamos fazer 3 anos de casado e já lemos a Bíblia completa, né, com um plano de leitura bíblica por 3 vezes. 2 como casado e 1 como noivos. Faça um plano de leitura bíblica. Mas é necessário tomar atitudes que mudem os hábitos, diários para que o Cordeiro seja oferecido dia a dia, o banquete esteja à mesa. Se você se preocupa com a alimentação da sua família dia a dia, se você se preocupa com o que vão comer, o que vão beber, com que seus corpos vão ser nutridos, é fundamental que nós também nos preocupamos com um alimento espiritual e emocional. É fundamental que nós experimentemos o banquete. Ofereça para sua família, ofereça para sua casa o banquete do Cordeiro. No dia a dia, com coisas simples. Não é preciso uma liturgia muito grande, não é preciso estratégias muito elaboradas, mas pelo contrário. Aqui em casa nós vamos fazendo comida, nós vamos cozinhando e orando e louvando. Quantos irmãos, amigos nossos não se esbarraram com a gente e vocês estão ficando malucos? Porque a gente vai andando pela rua, vai cantando, vai adorando a Deus, vai louvando canções e hinos e louvores a Deus. A gente está cozinhando aqui amor, ora por isso. E minha esposa ora. Amor, ora por isso. E eu oro. E a gente vai orando e vai colocando diante de Deus, coloca uma pregação para escutar, a gente para ler a Bíblia e, cara, isso é gostoso demais. É muito bom. Nem que seja na hora de dormir, a gente ler um devocional, fazer uma oração, ler um trecho da palavra de Deus. Isso é mais do que deixar a Bíblia aberta com o Salmo 91, Salmo 40, não sei, mas é mais do que isso. A palavra precisa tomar forma dentro dos nossos lares, precisa tornar vida dentro dos nossos lares. Provérbios, como eu li, Provérbios 4, 22, vai dizer que a palavra é vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Se você se preocupa com o alimento físico, se preocupe também com o espiritual. Tome atitudes que mudem os hábitos. Bom, agora se nós falamos de nutrição e alimentação, a gente também precisa se preocupar. Também precisamos nos preocupar em blindar a nossa família, meio que blindar a nossa família do que ela está recebendo. Você se preocupa com o seu filho, não sei se você é pai, mãe, eu vou ser pai, graças a Deus, esse ano, e você se preocupa com o que seu filho come. Você se preocupa com o que sua família está se alimentando dia a dia.
se estão comendo bem, se não estão. Até hoje, casado, minha mãe de vez em quando me liga, e aí, meu filho, o que comeu? Como está comendo? Como está se alimentando? Como que está indo? Você se preocupa. Então, eu acho que a terceira coisa que precisamos entender com esse texto e aplicar no nosso dia a dia é a blindagem. É tentar de alguma forma proteger a nossa casa, a nossa família das setas, protegê-los das investidas mesmo do diabo e do que recebe como informação. Porque as informações que vêm vindo estão formando o caráter, estão formando a personalidade. E a gente precisa realmente se envolver e se preocupar. Eu acho que essa é a terceira coisa, e nós vemos isso no texto. O sangue aspergido nas portas estava protegendo eles. Dentro do seu lar estavam protegidos através do sangue do Cordeiro, aspergido nas portas. Através de estratégias de Deus para a nossa vida, nós podemos cuidar do que nossa família está ouvindo, o que está vendo. Porque as informações vêm dia a dia. Dia a dia eles estão ouvindo, seja na mídia, na TV, redes sociais, seja o que for, o diabo está plantando ideias. Está plantando o divórcio, está plantando a traição, a inveja, a cobiça, o vitimismo. Está plantando tantas coisas através de tantos meios de comunicação. E o que sua família tem recebido, o que a minha família tem recebido? É preciso se preocupar, investir tempo com a família, para que a gente realmente saiba como nos proteger desse mundo caótico, para que essa doença, as doenças que estão no mundo, seja emocionais, espirituais, físicas, não venham atingir a nossa família. É preciso se preocupar com isso. Se preocupar em blindar a nossa família. Precisamos e podemos verificar que a nossa família recebe 24 horas por dia de informação e nós podemos protegê-los alimentando-os de forma correta, alimentando-os com a palavra da verdade, alimentando-os dia a dia e cercando-os dessas más influências. Tantas coisas, né, queridos? Tantas coisas de informação, tantas coisas no mundo, ao nosso redor. A gente parece que vive dia a dia clima de tensão, de agonia, de ansiedade. Preocupações adversas vêm e tantas crises. E para isso nós precisamos nos blindar, nós precisamos nos proteger, experimentando do Cordeiro de Deus, experimentando Jesus, que é a palavra. Experimentar Jesus dia a dia. Precisamos ter essa consciência da necessidade, como já falamos, a necessidade de ver o Cordeiro dia a dia, de experimentar Jesus dia a dia através da sua palavra, através de um relacionamento íntimo. Estabelecer estratégias, estabelecer o hábito, a rotina de experimentar Jesus, de ler a palavra, de orar junto, de estar junto, adorando a Deus em família e nos protegendo dia a dia das influências e daquilo que o diabo coloca como informação ruim ao nosso redor, né? Nós precisamos tomar um posicionamento, nos posicionar. Mas para isso é necessário ter coragem. Não é fácil, querido. Não é fácil mudar os hábitos, não é fácil estabelecer um posicionamento, não é fácil tomar essa atitude, mas para blindar a nossa família, para promover saúde física, espiritual, emocional para a nossa família, é necessário nos entregarmos à palavra, é necessário oferecermos o banquete à mesa. É necessário. O mundo está caótico, as famílias estão sendo atacadas, não tem mais valor moral, espiritual, não tem mais ética, a corrupção tomou todo o sistema, todas as áreas da sociedade
Dia a dia vemos famílias destruídas, famílias se acabando, famílias com diversos tipos de doenças, mas há uma cura. Há uma cura e uma proteção para nossas famílias, para a sua família que está me assistindo agora. Há uma cura para isso. E é o sangue do Cordeiro, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. O médico já prescreveu o remédio, é de graça, não precisa de prescrição mais, porque ele já prescreveu, está na palavra e não tem contraindicações. A superdosagem é muito bem recebida. Ofereça o remédio à sua família, ofereça o remédio, que é a palavra, ofereça o banquete à mesa. Separe tempo com a sua família. Precisamos disso, queridos. O remédio está disponível. Decida hoje o que vai fazer. Tome uma atitude de fé em frente à pandemia de morte e de doença que está em todos os âmbitos da sociedade. Não estou falando apenas do Covid-19. Estou falando desse mundo caótico, das doenças espirituais e emocionais que estão em todo mundo. Estão dia a dia abalando o mundo. Precisamos disso. Podemos fazer algo pelas nossas famílias. E esse algo é o banquete do Cordeiro. É o sangue aspergido nos umbrais das portas. É a palavra da verdade sendo oferecida dia a dia às nossas famílias, como um banquete oferecido em cima da mesa. É isso que precisamos e precisamos urgentemente tomar desse remédio, urgentemente tomar essas atitudes que já falamos aqui. Então, fique com essa mensagem, que você reflita, que você pense e tomemos atitudes que vão promover a saúde das nossas famílias, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz. Se você gostou, se te abençoou de alguma forma essa mensagem, transmita a outros, torne ela conhecida a outros, para que mais famílias saibam o caminho da saúde, o caminho da saúde em Jesus e na sua palavra. Amém? Deus te abençoe e fique com Deus.